vocês! Na Supercopa do Brasil, neste domingo, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Corinthians por 2-0, segunda vez que fomos vices para os corintianos. E olha, realmente acende-se o sinal vermelho e preto de alerta no trabalho do Felipe Luiz. Antes de falar sobre mais essa derrota, preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Por exemplo, um grupo de WhatsApp onde você troca ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra e fica sabendo em primeiríssima mão as notícias do mais querido do Brasil. A escalação sai primeiro lá. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver e, claro, sorteios exclusivos. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. E agora sim, meus amigos, vamos falar dessa partida, Supercopa Rei, lá em Brasília, Mané Garrincha, mais de 71 mil torcedores presentes, dificilmente esse público será superado ao longo da temporada. Bom, o Flamengo veio para essa partida com uma escalação muito parecida com aquela que entrou em campo no Morumbi contra o São Paulo. Grupo quase todo à disposição, apenas o Saul lesionado, né? E mesmo assim ele viajou para Brasília. Alan e o Wallace-An, por opção técnica da diretoria, não viajaram. O Wallace-An, eu falo sobre ele no final do vídeo. A volta dos que não foram. Mas como eu disse, entramos em campo com a escalação bem parecida com que jogou com o São Paulo no meio de semana. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga e Alexandro na lateral esquerda. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, né, o conhecido como meio-campo ideal. E lá na frente, Plata pela direita, Carrascal na esquerda e Pedro, o nosso camisa 9 centroavante. Bom, a partida começou com o Corinthians em cima, fazendo o Flamengo provar do seu próprio veneno, né? Monopolizando as ações ofensivas. Desde o primeiro minuto, só dava Corinthians, cruzamento na área, um apavoro geral, né? O Flamengo muito ruim, lento na marcação, o que tem se tornado uma tônica nesse começo de temporada. Só entramos no jogo para valer ali por volta dos 15 minutos, aí o Flamengo começou a tomar as rédeas da partida. E no momento em que o Flamengo era melhor, cobrança de escanteio, 25 do primeiro tempo, a bola chega no Gustavo Henrique, aquele que jogou aqui no Mengão, e ele faz o passe para o Gabriel Paulista dentro da área chutar, a bola ainda desvia no Léo Pereira e vai entrando no fundo da rede, 1-0 com 25 minutos do primeiro tempo. Aí o Flamengo sente muito esse gol, demora a voltar a controlar as ações ofensivas, só no finalzinho do primeiro tempo que teve ali um bom momento, já aparentava ali um possível desespero. O time do Flamengo não estava conseguindo controlar o meio-campo, muito pelo contrário. E eu tenho a dizer que o Dorival Júnior estudou muito bem o time do Flamengo. Claro, ele comandou essa equipe em 2022, foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Na Libertadores também passou pelo Corinthians, então ele conhece muito bem os dois elencos e estudou muito bem, preparou muito bem o seu time para encarar o Flamengo, lembrando que assim, a desculpa de a gente teve pouco tempo de preparação. O Flamengo entrou de férias no dia 17 de dezembro, quando terminou lá o Intercontinental no Catar. O Corinthians jogou no dia 21 de dezembro para ganhar a Copa do Brasil no Maracanã. Teve menos férias ainda e vamos convir a um elenco tecnicamente inferior ao do mais querido do Brasil. Então essa desculpa, inclusive que o Felipe Luiz, de forma velada, tentou mandar na coletiva, não cola, tá? Bom, vamos lá. Finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo melhora e aí vem o lance que muda a história da partida. Uma falta no meio de campo, o jogador do Corinthians fica caído, sentindo dores, muita reclamação. Fim de primeiro tempo. Ok, até aí página virada, né? No futebol brasileiro não é bem assim. Na volta do intervalo, depois de mais de 15 minutos, o árbitro Rafael Rodrigo Klein é misteriosamente chamado ao VAR
e vai lá checar a expulsão, possível expulsão do Carrascal, o que acaba acontecendo. Lance bem discutível, um cotovelo que sobra para lá e para cá. Eu não me expulsaria, mas entendo quem entende que é lance para expulsão. Não consigo achar um crime expulsar o Carrascal por essa entrada. O problema o protocolo do VAR é muito claro. Você tem que resolver as pendências de VAR antes de encerrar um primeiro tempo ou a partida. Isso é muito claro. A gente já viu diversos jogos no Campeonato Brasileiro que o árbitro espera a revisão de VAR, um possível pênalti, uma possível expulsão, para poder apitar o final da partida. Eu entendo que terminou o jogo, acabou. Se ele decretou o primeiro tempo encerrado, não tinha que ter voltado para revisar esse lance do Carrascal, até porque deu 15 minutos para o Felipe Luiz pensar em substituí-lo, por exemplo, o que não aconteceu. E abre margem para todo tipo de teoria da conspiração de que ele recebeu informações no intervalo ou que o VAR recebeu informações no intervalo e que deveria recomendar a expulsão. Fato é, confesso a vocês, eu nunca vi isso em futebol nenhum, na Europa não vi, em outros países que usam o VAR também não vi, não sei se está correto, não entendo estar correto, moralmente para mim não está correto, e também moscou o Felipe Luiz, que já deveria ter tirado o Carrascal sabendo dessa possibilidade. Mas, de qualquer forma, não entendo como correta a forma com que a expulsão do Carrascal veio. Fato é, começamos o segundo tempo com um homem a menos e ficaríamos assim até o final da partida. E para mim, o Felipe Luiz errou de novo ao ver a expulsão sendo concretizada, certa ela ou não, de não ter mexido ali. Deveria ter modificado, foi pego de surpresa, pego de calça curta, como todos nós, mas deveria ter pensado em uma substituição, sacrificar alguém para auxiliar o time do Flamengo a não perder tanto em desempenho contra a equipe do Corinthians. Pois bem, segundo tempo, obviamente o time do Flamengo sente o impacto, fisicamente mais ainda, né? 11 contra 10, duas equipes que começaram a pré-temporada tem 20 dias mais ou menos, então é muito complicado. O Felipe Luiz só vai mexer os 12 do segundo tempo, tirando o Pedro e entrando com o nosso queridíssimo Lucas Paquetá, agora com a camisa de número 20. Bom, o Paquetá entrou, né, fez ali o que se esperava dele, muito insinuante no ataque, inclusive o Flamengo praticamente se lançou ao ataque no segundo tempo, desesperadamente para conseguir o gol de empate. 23 do segundo tempo, mais uma parada para substituições, ele tirou a Arrascaeta para a entrada do Bruno Henrique, né? Recompõe ali com um falso 9, não com um centroavante de origem, mas com um falso 9, e o Paquetá ajudando a fazer a armação de jogadas, já que não tinha nem o Carrascal e o Luiz Araújo estava no banco. Bom, aos 30, aí ele usa a última janela de substituições para tirar o Plata, Jorginho e Alexandro. E em seus lugares entram Everton Cebolinha, repondo ali o Plata, o De La Cruz, né, na posição de segundo volante, e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O time não melhorou, não passou a render muito bem, muito pelo contrário. Novamente, o Corinthians foi soberano no meio de campo, as alterações que o Dorival fez mantiveram ali, pode ter caído o nível técnico em um ou outro jogador, mas mantiveram a síntese. O Corinthians fez o dever de casa direitinho, jogou o feijão com arroz e conseguiu, com méritos justos, a vitória, mereceu vencer durante todos os 90 minutos. E aí, desespero total, o Flamengo se lança ao ataque e na reta final do jogo, meus amigos, no último minuto, o Flamengo se lançou todo ao ataque. Tomou o contra-ataque e o Yuri Alberto foi lá e fechou o caixão, saiu cara a cara com o Rossi, ele não teve nada a fazer. 2-0, o Corinthians vence mais uma vez a Supercopa, assim como em 1991, na segunda edição da Supercopa do Brasil, o Corinthians vence de novo em cima do Flamengo. Paramos por aqui, né? Ficamos com o primeiro vice da temporada. Espero que não seja que nem 2023, né? Com o Vitor Pereira, que inventou muito e foi um ano trágico em que a gente não ganhou absolutamente nada, né? Com 7, 8, sei lá quantas competições para disputar. Mas já acende o sinal de alerta, porque pela primeira vez o Felipe Luiz tem 3 derrotas consecutivas. E foram derrotas, como ele mesmo disse na coletiva, são incomparáveis os jogos, né? Mas eu entendo, em palavras minhas, que o time está piorando, porque você perder para o Fluminense, ok, um clássico, as equipes também estão ali em começo de temporada,
É normal, tá? Vamos ali colocar na caixa do normal, do possível, porque era um clássico. Agora, perder para o São Paulo já é um outro nível, porque o São Paulo não estava ganhando de ninguém. Também flertando com rebaixamento no Campeonato Paulista, com equipe sem divisão. E crise financeira, administrativa, caso de polícia a rodo no São Paulo, era inadmissível perder da forma como perdemos. E para o Corinthians, para mim, faltou vontade, né? Faltou também o ritmo de jogo, como disse o Felipe na coletiva, mas para mim faltou vontade de vencer. E essa vontade o Corinthians tinha de sobra, né? 3 derrotas seguidas e agora o Flamengo entra muito pressionado por diversos motivos. Numa semana, o futebol brasileiro não dá espaço, não dá tempo para respirar, para enxugar as lágrimas. Numa semana que temos 2 jogos com obrigação de vencer. Para começo de conversa, quarta-feira, 7 horas da noite, no Maracanã, horário horrível, né, para o torcedor. Quarta, 7 horas da noite, contra o Internacional, que também perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, perderam em casa para o Atlético Paranaense. E o Flamengo é obrigado a vencer o Inter para se recompor já nesse começo de Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo no Maracanã, 7 horas, certamente a torcida que for vai cobrar muito. E também no Maracanã, aí no final de semana que vem, tem o Sampaio Corrêa e novamente o Flamengo, para não entrar no quadrangular do rebaixamento, vai precisar vencer o Sampaio Corrêa, não apenas vencer, golear, o quanto mais gols puder fazer, vai ter que tirar muito saldo e ainda contar com outros resultados. Na minha conta, 2 resultados em 4 possíveis, para conseguir se livrar do quadrangular do rebaixamento e passar para as quartas de final do campeonato. Lembrando que para garantir a classificação na Copa do Brasil de 2027, sem precisar depender de Campeonato Brasileiro ou campanha na Libertadores, vai ter que chegar no mínimo às semifinais do Campeonato Carioca, né? E foi um problema que o Flamengo armou para si mesmo e agora vai ter que consertar. Volto a dizer, muito pressionado, o Felipe Luiz entra nessa semana decisiva. Eu não digo pelo trabalho dele, até porque ele é muito querido pelo torcedor, mas qualquer técnico com 3 derrotas seguidas e a situação perigosa que ele tem no Campeonato Carioca estaria muito pressionado. Bom, falei do Alacian, né? Veja só, estilo viúva porcina, a que foi sem nunca ter sido. O Alacian, você se lembra, lá no comecinho do Campeonato Carioca, já se despediu do elenco, postou nas redes sociais uma despedida do Flamengo porque ele estava a caminho do Bragantino, que pagaria 10 milhões de euros pelo jogador. Pagaria no futuro do pretérito. Por quê? O Bragantino emperrou as negociações com o Flamengo porque na hora de colocar a proposta no papel, na hora de botar o contrato, segundo a diretoria do Flamengo, as cláusulas mudaram, eles queriam parcelar e neste momento a negociação está num limbo, está emperrada. O Alacian ainda é jogador do Flamengo, está treinando por fora do grupo, né? Não está treinando com o grupo. Não acredito que o Felipe Luiz tenha vontade de utilizá-lo na temporada, mas nesse momento está empacado. E se o Bragantino não honrar a proposta, o Alacian inclusive já foi chamado de volta ao Rio de Janeiro, o Flamengo vai fazer o quê? Vai emprestar para um time da Europa? Vai emprestar para algum time da Série B? Vai manter ele no elenco? Não sabemos ainda o que vai acontecer. Fato é que, neste momento, o Alacian volta a ser jogador do Flamengo, mesmo sem ter feito o distrato formal do seu contrato. É isso, meus amigos. Nos encontraremos na quinta-feira com mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Esperamos que seja com uma semana abençoada por vitórias, que já chega de perder para time pequeno, né? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite, inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.